Na aula de hoje, nós vamos ver sobre tabela verdade, tautologia e contradição. Nós já vimos vários tipos de tabelas verdade. Esse aqui seria um quadro geral. Nós temos duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Essa tabela verdade é a tabela verdade da conjunção. Essa aqui é a tabela verdade da disjunção, da condicional, da bicondicional, que é caracterizada pelo elemento se e somente se, e finalmente da disjunção exclusiva, que tem essa tabela. O que nós vamos ver hoje é como construir outros tipos de tabela verdade, qual a definição de tautologia e contradição. O número de linhas da tabela verdade é dado pela fórmula 2 elevado ao número de proposições. Se nós tivermos duas proposições, como é o caso acima, nós vamos ter 4 linhas. Se forem 3 proposições, vamos ter 2 a terceira, que dá 8 linhas. E se forem 4 proposições, nós vamos ter 16 linhas. Por essa situação, o que a gente pode concluir é que normalmente as questões de concurso, no máximo, elas terão 8 linhas. Então vamos ver como é que a gente vai construir outros tipos de tabela verdade. Então nós vamos construir a tabela verdade dessa proposição composta e vamos fazer isso passo a passo. O primeiro passo é ter as duas proposições que aparecem, P e Q. Então seriam essas proposições, proposição P e proposição Q. Depois, na proposição Q, nós vamos colocar a posição verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. E na proposição Q, verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. Com isso, nós vamos englobar todas as posições possíveis para P e Q. E essa situação aqui são todos os valores possíveis que vão poder assumir as proposições P e Q. Depois disso, nós vamos acrescentar duas colunas, não P e não Q. O que a gente vai fazer agora é inverter o valor lógico da tabela original. Então, como P nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso, então não P vai ser o inverso. Falso e verdadeiro. Ou seja, nós estamos invertendo o valor de P. E não Q é a mesma situação. Onde tem verdadeiro, nós vamos colocar falso. E onde tiver falso, vamos colocar verdadeiro. Nós vamos inverter a tabela de Q. Depois, nós vamos pegar essas duas proposições, essa aqui, e criar uma coluna para ela, e essa outra proposição aqui, e criar uma outra proposição para ela. E depois uma última coluna, que vai ser a união dessas duas proposições. Essa é a coluna P e não Q. Então nós temos que focar nossa atenção apenas nessas duas colunas, a coluna P e não Q. E nessa coluna fazer o conectivo de P e não Q. O resultado da conjunção só vai ser verdadeiro quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Isso só vai acontecer aqui e aqui. Então, nessa situação ela é verdadeira e nas outras ela é falsa. E agora essa coluna, que é Q e não P. Q e não P vai ser essas duas colunas, Q e não P. Como temos uma conjunção, ela só será verdadeira quando as duas colunas forem verdadeiras, que é essa situação aqui. E ela só se dará uma única vez. O restante das outras colunas será falso. Com essas duas colunas já prontas, nós vamos fazer agora a disjunção delas, que é o conectivo OU. No conectivo OU, nós só vamos ter a posição falsa quando as duas colunas forem falsas. Isso vai se dar aqui, falsa, e aqui embaixo, que é falsa. O restante é verdadeiro. Então, nós acabamos de construir a tabela verdade dessa proposição composta. E é dessa forma que se constrói essa tabela verdade. Várias questões são resolvidas com esse tipo de tabela verdade.
Nós vamos fazer agora uma tabela verdade com 3 proposições. E pela fórmula nós temos 2 à terceira, 8. Então nós temos 8 linhas. Então nós temos 8 linhas e as proposições P, Q e R. Então nós vamos começar colocando as situações possíveis para P, que são 4 verdades e 4 falsos. Aqui na Q, aqui nós temos 2 verdadeiras e 2 falsas, 2 verdadeiras e 2 falsas. E aqui na R, verdadeira falsa, e assim por diante. Com esse tipo de construção, nós vamos ter todas as situações possíveis que essas 3 proposições podem assumir. Dizendo de outra forma, essa tabela aqui são todas as situações possíveis que podem assumir P, Q e R. Depois disso, nós vamos pegar essas proposições aqui. P e não Q, P e não Q, que é essa aqui, e ainda Q e não R, que é essa. Para isso, nós vamos precisar ainda de não Q, que é essa coluna, e não R, que é essa coluna aqui. E, finalmente, fazer a tabela verdade dessa condicional, dessa proposição, então esta, que é essa aqui, a última coluna, e começar a preencher a tabela verdade. Então, nós já sabemos como construir essa parte da tabela verdade. A coluna não Q, nós vamos ter negando a coluna Q, e vai dar esses valores. E a coluna não R, nós vamos ter negando a tabela R. Então, onde tem verdade, nós colocaremos falso. Onde tiver falso, nós colocaremos verdadeiro. Agora, o que a gente vai fazer é confeccionar essa coluna. Então, a gente vai se concentrar na coluna P, que é essa, e na coluna não Q, que é essa aqui. Então, para fins de confecção dessa coluna, nós só vamos nos concentrar nessa primeira coluna e na coluna não Q. Como nós temos uma conjunção, que é representada pelo operador lógico e, ela só vai ser verdadeira quando essas duas colunas forem verdadeiras. Isso vai se dar aqui, verdadeiro, e nessa linha. O restante nós vamos ter a posição falso. Agora vamos fazer essa coluna, que é a disjunção Q ou não R. Para isso, nós vamos precisar dessas duas colunas, Q e não R. Como nós temos uma disjunção, ela só será falsa na linha que essas duas colunas forem falsas. Isso vai se dar aqui, sendo falsa, e temos o resultado falso, e nessa situação aqui, falso. E por último, nós vamos fazer a condicional. Na condicional nós temos que só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Isso só vai se dar nessa situação, e o restante é verdadeiro. E assim nós concluímos a tabela verdade com 3 proposições.